tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a secretária municipal de turismo de Teresópolis, Elizabeth Mazzi, e com o Vitório Abreu, que é diretor da Área 1. Hoje, o nosso objetivo aqui é mostrar essa conexão tão importante entre os mercados imobiliário e de turismo numa cidade tão encantadora como Teresópolis, que vem atingindo números expressivos no setor de turismo, não é isso, Beth? Eu vou te chamar carinhosamente de Beth, porque eu sei que é assim que todos te chamam. E o Vitório tem números também muito importantes sobre o setor, o mercado imobiliário na cidade. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para contar um pouquinho do que está acontecendo em Teresópolis. Joia. Pode contar com a gente, é um prazer enorme estar com você, Cris. A gente te acompanha, adora as suas dicas. Tem um papel importantíssimo de mostrar possibilidades novas em mercados, às vezes não tão conhecidos. Então, a gente te agradece muito, não só como teresopolitano, mas como investidor, como ouvinte. Não, eu te agradeço muito a vocês dois pela disponibilidade e vamos contar essa conexão, porque um mercado acaba ajudando o outro, ou não, ou estou errada? Não, um mercado, eu acho que ele depende do outro, né? Porque se a cidade não tiver gerando atratividade, o próprio mercado rejeita o empreendimento, né? Então, eles são complementares, né? E aí, desculpa, Beth, te interrompi, eu queria que vocês colocassem assim, a gente veio aí, principalmente da pandemia, onde todos fomos, né, pegos de surpresa, e as cidades, principalmente da região serrana, Teresópolis, enfim, região dos Lagos, Costa Verde, e por aí vai, o resultado das pessoas, vamos dizer assim, não é fugindo, mas no bom sentido, para ter qualidade de vida nessas regiões durante a pandemia. Isso tudo acabou se refletindo no que a gente também vem acompanhando com esses números positivos. Principalmente Teresópolis aí tem se destacado também, não é isso? Tem, ela se destacou bastante nessa migração que poderia ser momentânea, que seria durante a época, vamos dizer, da reclusão da pandemia, né? Ficou todo mundo obrigatoriamente nas suas casas, mas o turismo realmente ele tem uma relação estreita, até porque a cidade que é boa para o turista é aquela cidade que é boa para o seu cidadão. Então, é uma cidade que a gente quer criar um pertencimento, as pessoas têm que ter orgulho e também ser atraente o suficiente para quando alguém passar, ter vontade de ficar aqui, o que foi o que aconteceu. Eu sempre disse aqui, antes de entrar mesmo na secretaria, que Teresópolis só você ficando e morando para você descobrir tudo que ela tem, porque ela tem muitas coisas escondidas dentro dos nossos vales, tem muitas coisas, muitas ofertas de qualidade de vida que você não percebe, às vezes, en passant, assim, num final de semana ou numa visita de um dia. E aí, com a pandemia, as pessoas ficaram aqui, utilizaram a cidade, e aí elas puderam não só descobrir, mas como elevar o nível também, porque aí vem um público mais exigente, mais acostumado a serviços, e com tudo isso, a cidade se mobilizou e o nível vai crescendo. E é isso que acontece a cada grande empreendimento imobiliário. Quando eles trazem um público, eles impulsionam também os serviços, toda essa parte que vai crescendo. É toda uma cadeia, né, Vitório? Eu queria que você colocasse isso para a gente, porque os dois são geradores também de emprego, de renda, cada um com as suas especificidades, que acabam nessa conexão. E vocês, da Área 1, estão, né, com uma proposta super diferente, que na pandemia todo mundo quis mais espaço, mais verde, construir a casa dos sonhos. As distâncias não fazem mais sentido, né, vamos dizer assim, porque a internet facilitou o home office, o trabalho que está híbrido. Como é que vocês viram isso também nos projetos? Vocês estão com Quinta das Amoras e tem outros já para a região. Você podia contar um pouquinho como é que está esse mercado imobiliário, Vitório? Claro. Então, durante a pandemia, né, houve uma procura de mais de 300% no setor, né? Então, os nossos empreendimentos tiveram muita procura, não só os nossos, como os outros também da região serrana, né? Justamente pela fuga da cidade, que as pessoas queriam mais espaço, né? E aí, com isso, as próprias cidades se estruturaram, tanto na questão de infraestrutura como de entretenimento, né?
Então, hoje, todas essas cidades já estão com uma gama de eventos culturais, enfim, lugares que antes eram deficitários de infraestrutura, hoje já estão com uma boa infraestrutura pela chegada desses novos moradores e desses novos populantes, né? E outra coisa engraçada que aconteceu, que antes da pandemia, um pouco antes, o nosso público era mais de 45 anos. Hoje, as pessoas até 25 anos, 35, começaram a também procurar esse tipo de segunda residência, que acaba que virou extensão da primeira, né? Para a busca dessas regiões. E no projeto de vocês, eu queria falar um pouquinho, vocês estão investindo muito, né, no conceito de natureza, né, do conceito da experiência, que tem um condomínio com mais uma pegada de médio alto padrão e que tem todas as atividades também com esse olhar, eu digo as atividades de lazer. Como é que vocês pensaram nisso? Vocês já vinham pensando e com a pandemia isso aí se intensificou? Ou conta um pouquinho sobre o projeto. Assim, então, pelo que você colocou no início, está dizendo que pessoas de 45 anos, agora pessoas mais jovens, com perfil mais jovens, também têm buscado pelo empreendimento. Isso é uma tendência? Vocês estão notando isso? Então, isso já não é mais a tendência, já virou uma realidade, né? E, realmente, alguns itens de lazer tiveram que se adaptar e serem incluídos na gama de opções que a gente já prestava, né? Então, não mais só uma piscina, uma quadra de futebol, mas tem hoje muitos empreendimentos que não estão olhando, mas um déficit grande são os espaços teens para os adolescentes, né? Então, a gente pensa muito em espaço kids para criança pequena, mas nem sempre o adolescente é lembrado. Então, a gente fez algumas pesquisas que os adolescentes, cada vez mais frequentando esses locais, estavam exigindo esses equipamentos, como quadra de futebol, quadra de tênis, enfim, espaços que essa turma é muito conectada à internet, então tem que ter uma boa internet nas áreas comuns. Então, isso tudo acabou que foi se aprimorando e hoje a gente tem já um empreendimento muito mais voltado para essa turma teen. Tá. E aí, essa turma, ou seja, vocês antigamente, quer dizer, um pouquinho atrás, voltando, os empreendimentos era, como você disse, área kids, alguma coisa um pouquinho para terceira idade, mas a área teen ficava um pouquinho, o público teen ficava um pouquinho esquecido. Esse olhar vocês já estão tendo já no próprio empreendimento de vocês. E uma outra história que a gente vinha caminhando também, o mercado imobiliário vinha caminhando, e aí pega um pouquinho de carona também com a secretária de turismo, que são aquelas unidades mais compactas para o aluguel, para o investidor partir para o aluguel de temporada e ter uma renda, né, extra com isso, pelo viés da cidade, turismo em si, mas, por outro lado, também a necessidade de ter espaço verde, construir a casa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a visão de cada um sobre esse cenário. Eu, complementando o que o Vitório colocou super bem, eu vejo que eles estão preenchendo um nicho que a gente já percebia que havia essa lacuna aqui em Teresópolis há muito tempo, porque as pessoas vinham com seus filhos muito pequenos, que usufruíam das praças, usufruíam dessa tranquilidade, ou vinham mais quando o ninho já estava vazio, ou pensando na aposentadoria, em alguma coisa assim. E agora, esse empreendimentos como o Quinta das Amoras, que pensa nisso, vem preencher realmente essa lacuna. Porque aí, como todo mundo acabou experimentando, e hoje há uma procura por uma qualidade de vida que vai muito do seu bem-estar, começa, e as crianças e os adolescentes já estão percebendo isso, o quanto é bom usufruir da sua casa, do seu espaço, estar com o pé na terra, etc. Isso vem complementar magnificamente o que a gente precisa aqui, né? Antigamente, isso era um papel que os clubes ofereciam, então as crianças iam para os clubes, e hoje os condomínios precisam oferecer, acabam oferecendo, e preenchendo isso fica aí a família completa. E Teresópolis, como capital nacional do montanhismo, como capital, tem tantas coisas esportivas. Agora a gente está assim, com a sede da CBF sendo aberta
breve para o público, as crianças, os adolescentes têm vindo também, os esportistas também. Então, até esse público, um pouco depois dos adolescentes, os jovens, as pessoas que estão investindo nas suas bicicletas, nas corridas de montanha, eles querem ter um ponto aqui. Eles querem largar a sua bicicleta ali quietinha na sua casa e fazer a corrida, seus equipamentos para esportes que podem ser quase que considerados radicais, e o montanhismo mesmo, e ter a sua pousada aqui. Isso enquanto eles ainda estão ensaiando, e eu repito que é o nômade digital. Alguns períodos eles podem esticar aqui e usufruir com internet, com tudo mais, e ficar nesse conforto que é da cidade de Teresópolis, é inigualável, né? Bom, olha aí, quem está nos acompanhando está podendo pegar várias dicas, né, e conhecer assim a fundo um pouquinho do que é a cidade. Não, vamos dizer assim, o que o turista, né, o que nós turistas vemos. Com vocês aqui, a gente está indo além, né? Vamos dizer assim, o bastidor da cidade de Teresópolis. E com essa pegada, a Beth falou uma coisa muito interessante sobre a internet. Isso agora faz parte, né? Agora, digo, já, né, da pandemia para cá, se tornou assim fundamental se preocupar, ter uma internet assim bem rápida para poder atender a esse público que está fazendo esse home office. Isso no empreendimento de vocês e assim para o mercado imobiliário, nas pesquisas aparece assim como um item muito importante, além da área de lazer, localização, preço, enfim. Não, hoje, né, todos os empreendimentos já não é nem uma questão de escolha, né, é uma questão de necessidade. Então, todos os empreendimentos têm que ter uma internet rápida, né, que as pessoas ficam muito mais tempo conectadas, né? Então, no WhatsApp, nas mídias sociais, enfim. Então, isso já é uma questão de obrigatoriedade nos empreendimentos. E não só nas áreas fechadas, mas também nas áreas abertas, a gente tem que disponibilizar, porque realmente cada vez mais essa turma está conectada, né? E não podem ficar com uma internet de baixa velocidade, enfim, que não atenderia a eles, né? E um outro... e até hoje em dia, né, Cris, para complementar, não faz parte só do trabalho ou do game. Até isso que você estava falando antes, né, de como a gente acaba entrando do turismo para o morador ou do morador temporário, daquele que usa uma casa de temporada, seja nesse empreendimento, por exemplo, essas pessoas que investem para uma casa de temporada, para um aluguel por temporada, é um básico mesmo, porque até o serviço de delivery de comida, de outras coisas que são entregues, elas vão muito por os aplicativos, sim, pela internet, pelo WhatsApp. Então, não é uma questão só de bater um papo, ou de jogar, ou de trabalhar. Hoje em dia, essa tecnologia faz parte da nossa vida mesmo, para todo o nosso viver básico. Então, é fundamental. Não, e o que a Elizabeth falou... Desculpa. E o que a Beth falou... Pode ir, Vitória, pode ir, que eu tenho depois uma pergunta. E o que a Beth falou é muito importante, né? Porque antigamente a tendência era as pessoas se isolarem nas suas casas de campo, ficavam ali e não saíam até a hora de ir embora. Hoje não. Hoje as pessoas querem ir, só que querem ter todo o conforto e a praticidade que eles têm na cidade. Então eles têm que ter um serviço bem assistido, eles têm que ter todas as comodidades que eles têm aqui na cidade, só que em suas casas de campo, né? E existe, era o que eu ia perguntar, assim, existe um público, quem são, o perfil desse público? Tem muita gente de Teresópolis mesmo que está querendo, enfim, dar um upgrade, construir uma casa maior, ou no projeto de vocês contempla também, vai ter unidades de lofts, ou casas, ou a pessoa vai poder construir a casa, vai ter esse mix. Ou, eu digo assim, as pessoas são de fora, de outras regiões, de outros estados, tem gente do exterior também, comprando, investindo também em Teresópolis, assim, como um todo, e em especial no Quinta das Amoras, pela proposta de vocês ser diferente? Então, no nosso empreendimento, né, como a gente tem um viés muito forte de sustentabilidade, né, acabou que a gente atraiu não só o público de Teresópolis, do Rio de Janeiro, mas até do exterior a gente tem casos vendidos, né? A gente tem pessoal da França, a gente tem pessoal da Espanha, temos até pessoal brasileiros que moram em Nova York, no Japão,
que compraram o nosso empreendimento, né? Então, hoje, até por essa questão das mídias sociais, que você consegue mostrar muito bem o seu empreendimento, as pessoas compraram, não necessariamente tendo que estar presencialmente à região. Ou seja, a própria tecnologia, até para fazer essa aquisição, ajuda, né? O tour virtual, enfim, né? A própria internet, né? Uniu. É isso que eu ia falar. A gente conta com uma ferramenta, nosso empreendimento de tour virtual, onde o corretor pode fazer uma visita guiada a esse cliente. Então, facilita muito essa venda remota, né? Bom, eu vou chamar o primeiro intervalo do nosso programa, porque a gente tem que fazer um breakzinho rapidinho, e queria, na volta, que a Beth também colocasse um pouquinho mais esses números, assim, o turismo, a gente está no período agora de férias, isso para as duas pontas é excelente, né? Mais visitantes, mais pessoas na cidade e também visitando o empreendimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso no próximo bloco. Combinado? Combinado. A gente já volta. Fica aí um minutinho. E voltamos para quem está nos acompanhando. Estamos aqui com a secretária de Turismo de Teresópolis, a Beth, e com o Vitório Abreu, que é diretor da Área 1, que está desenvolvendo um projeto imobiliário na região com foco na sustentabilidade, que tem todo o cuidado, né, pensando nos detalhes para que esse empreendimento seja ainda mais diferenciado para a cidade. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho dessa importância, que no primeiro bloco o Vitório falou sobre os estrangeiros comprando, investindo em lotes para construir as suas casas, e queria saber da Beth como é que está como é que o turismo, né, a Secretaria de Turismo vê essa situação assim, que é positiva, né, acredito eu. Muito positiva. E aí a gente volta. Pode ir, Gustavo. A gente já fica assim muito conectado. Mas tem muito a ver até com o que a gente falou da internet, quer dizer, a tecnologia que eles estão utilizando linka com o que é a nossa porta de entrada, que são os parques, né? A gente tem um parque nacional que é muito, muito procurado, é o segundo parque mais procurado no Brasil, que fica só atrás de Foz do Iguaçu. Então, ao mesmo tempo, a gente está dentro desse programa de incentivo e de estímulo ao turismo, que é da Secretaria de Turismo, que é o Rio Mais 3. Então, nós estamos a menos de 3 horas de uma grande capital, da capital do estado, né? E isso proporciona, então, que as pessoas venham de grandes aeroportos, que os turistas estrangeiros cheguem aqui, vindo por essa vertente, pela sustentabilidade, pelo Parque Nacional, por tudo que tem a oferecer, e aí encontra link com esse investimento. E aí pode ver que pode ficar por aqui mais tempo, que vai ter um retorno e vai fazer a sua parte, que está investindo em alguma coisa que tenha a ver com o que eles acreditam. Ou seja, desculpa, acabei interrompendo. Assim, é aquela questão de juntar aquele olhar que ele está fazendo um excelente negócio, né? O investimento, e tem todo por trás dessa pegada sustentável que hoje em dia, né, precisamos de mais empreendimentos com essa pegada, né? Cris, complementando aí um pouco do que a Beth falou, né? Como o nosso empreendimento está cercado por pequenos produtores rurais, a gente tem uma riqueza de lavouras. No nosso próprio empreendimento hoje, a gente já plantou mais de 10 mil mudas de árvores, né? A gente tem um pomar rico com mais de 50 espécies frutíferas. A gente tem amora, a gente tem jabuticaba, a gente tem morango, uva, que isso um pouco foi parte da nossa infância, e a gente quer resgatar isso para essas gerações, né? É um resgate mesmo, né? Porque a gente acabou se perdendo, né? Assim, existem os condomínios, né? Assim, com vários itens de lazer, piscina, isso, mas acaba sendo naquele ambiente, né, fechado. Piscina nem tanto, mas outros, brinquedoteca e por aí vai, mas daquela coisa mais fechada. E pela proposta de vocês, pelo que eu tenho acompanhado, é realmente o contato com a natureza, né? Do resgate mesmo, como você colocou. A gente quer proporcionar toda essa experiência, né,
para o nosso cliente que ele esteja inserido nessa região, que usufrua também da região. Então, a gente faz convênios com os agricultores rurais para que possam fornecer as hortaliças para os nossos condôminos e vice-versa. A gente acredita muito na sustentabilidade da região. Então, não só os próprios agricultores, mas toda a comunidade do entorno, a gente faz melhorias, enfim, a gente acredita no ciclo, né? E isso para a gente, Vitório, a gente agradece muito aqui, porque nós somos a capital estadual da agricultura familiar. Nós temos mais de 5.000 agricultores aqui. E aquele cinturão verde que realmente você percorre quando você sai do centro de Teresópolis até chegar no empreendimento, precisa ser valorizado. É alguma coisa, é algo que encanta os turistas de todos os lugares, principalmente os estrangeiros, ver aquela fartura. Afinal de contas, 90% das folhosas do estado saem daqui, de Teresópolis. Então, você está colhendo ali no seu vizinho, que planta com a sua família, não só alface, não só as verduras mais conhecidas, mas as punks. Nós temos uma variedade enorme aqui, né, de ora pronobis, peixinho da horta, coisas tão diferentes, tão ricas, que é aquilo que a gente... que depois da pandemia, todo mundo, e realmente a gente fala no mundo, não como expressão, mas o mundo inteiro passou a valorizar, que é a sua saúde, que vem da terra. E aí vem um resgate ao mesmo tempo com uma inovação, porque aí você começa a ter mais conhecimento, você conhece outras formas de se alimentar bem, tão mais básicas, ou outras formas de fazer turismo. A gente tem, por exemplo, vocês estão falando ali, o birdwatching, observação de pássaros, é um nicho que vem crescendo dentro do turismo, e aqui em Teresópolis nós temos uma imensidão de aves que podem ser observadas ali. Se você fica naquele empreendimento, naquele vale, tem de um tudo, é assim, e aí a gente está proporcionando que várias pessoas possam fazer visitas guiadas, ali dentro mesmo do Vale Alpino existe uma variedade encantadora. E aí essa conexão, desculpa, Vitória, te atrapalhei, são tantas perguntas que a gente quer fazer, por exemplo, essa conexão é muito importante envolvendo o próprio entorno do empreendimento, né? Eu digo assim, os vizinhos, assim, o que é o orgulho, porque geralmente vem uma construção, aí tem aquele, né, desconforto que a gente sabe que toda obra causa, mas pelo que vocês estão colocando, isso está mudando essa cultura, porque está havendo um engajamento do próprio entorno e com as benfeitorias que vocês estão fazendo, né, vamos chamar de gentilezas urbanas, que o próprio entorno tem orgulho de estar recebendo um empreendimento de vocês e outros, né, que a Beth comentou nos bastidores que os números assim estão muito positivos, né, de casos concretos, depois você dá detalhes sobre isso, de aquisição de imóveis na região. Então, faz com que a comunidade, né, os moradores, vizinhos aos condomínios, se sintam também honrados de ter, e, de repente, a mão de obra dele também pode contribuir no próprio trabalho no condomínio, com jardinagem. Acredito eu, existe essa proposta, esse pensamento, porque vai se gerar renda também, né? Emprego, renda. Não só existe, como a gente já tem feito a qualificação da mão de obra local, justamente para poder suprir o déficit que vai existir quando tiverem essas novas construções, né? Então, a gente também investe nisso e a gente acredita também que não só a gente tem que aumentar a renda, mas a gente tem que qualificar os moradores do entorno, né? Então, assim, a gente acultura eles para que eles estejam preparados para o progresso que vai acontecer, né? E é engraçado vocês estão falando isso é realmente as propostas dessa gestão, né? O nosso prefeito, Vinícius Clausen, ele tem esses 4 patamares muito fortes, que é a agricultura, a educação, a ciência, a tecnologia e o turismo. Porque o turismo, ele capacita, ele gera emprego e renda e capacitação. Então, tudo isso que vocês estão falando é justamente isso, a gente cria um pertencimento, uma sensação de pertencimento, desse orgulho que vai perpetuando a cultura local. Então, se a gente tem orgulho de Teresópolis, a gente tem que fazer com que isso fique cada vez mais tranquilo na cabeça das pessoas para ser preservado, para ser cultivado, assim como a gente tem toda essa agricultura rica aqui. E é uma... E, Beth, acrescentando o que você está falando do orgulho, né, a gente fez pequenas ações, né, de plantio, chamando escolas estaduais,
a gente chamou os moradores vizinhos para fazer uma limpeza urbana. Então, hoje, a gente vê que os próprios moradores da região já sentem orgulho em chamar o bairro de eu moro no Vale Alpino, enfim, que eram coisas que não tinham. Eles falavam, eu moro em Teresópolis, agora não, eu moro no Vale Alpino, justamente pelas benfeitorias e pelas ações sociais que a gente vem fazendo no entorno. Pois é, isso é importante. Acabei atrapalhando um pouquinho a Beth, atropelei, desculpa, porque assim, o que a gente vê aqui na região, assim, para cá, né, Zona Sul, Barra, a pessoa fala assim, eu moro no condomínio tal, né? Eu moro no Rio 2, eu moro na Península. Deixou de ser assim, eu moro na Barra, né? O endereço é o condomínio. E a gente começa a ver isso com esse resgate que está sendo feito, que vocês estão falando, o Quinta das Amoras fica no Vale Alpino e tem todo o entorno já engajado na proposta do condomínio. É isso? Ou estou errada? Está certíssima. E a gente vem desenvolvendo, e por isso que eu falo que é um casamento bacana, porque a gente vem desenvolvendo no turismo, a pedido, inclusive, do prefeito, esse resgate da cultura, principalmente nesse eixo Terefri, que também é muito importante, porque liga a Friburgo, então é essa região que é muito produtora, e tem esses vales, tem outras regiões, como Canoas, que a gente optou por não chamar vale, mas são realmente vales que existem ali e que a gente está valorizando, está sinalizando e estão criando características muito próprias, assim, calcificando realmente, valorizando o que vem daquela cultura, daquele povo, aquela mistura que aconteceu ali. Teresópolis tem uma miscigenação muito grande, tem uma riqueza cultural enorme de diferentes origens, né? E, ao mesmo tempo, o povo local, o povo originário, fez essa mistura virar algo muito interessante, né? Então, essa valorização, e principalmente o que o Vitório falou, é importantíssimo, e por isso que eu digo que esses 4 eixos são muito importantes, porque a educação é que vai começar isso. Esse trabalho junto às escolas municipais, junto às escolas, que aqui a gente tem realmente essa grande força da educação, não só privada, mas como pública, e a gente tem também isso, foi um outro número que eu não vou precisar aqui, os 83% de aumento de TBI, o nosso secretário de Fazenda me passou para essa sua entrevista, para eu trazer esses números para você, mas eu tenho junto à Secretaria de Educação também uma procura muito grande pelas escolas municipais, porque o nível da qualidade do ensino subiu muito. E aí esse trabalho tem sido buscado muito fortemente, que é o engajamento, criar a história do prédio da escola, da vizinhança da escola. Então, isso no Vale Alpino, olha que importância tem. É um resgate e é uma união, né? Uma cadeia que todos estão envolvidos para um bem maior, né? Você vê o segmento imobiliário, com o segmento de turismo, vem a educação e outros, e todos uma causa maior que nada mais do que o orgulho. A pessoa, por exemplo, quem está saindo do Rio, de repente, para morar em Teresópolis mesmo, por conta, né, do home office, em busca de qualidade de vida, primeira coisa, se ele tem filho, ele pensa em colégio, né, escola, como é que vai ser? Então, aqui, quem está nos acompanhando está vendo que isso não é problema, porque você já está à frente, né? Ainda vai estar na cidade mais segura do estado, entendeu? Quer dizer, você tem essa segurança, essa oferta, você tem, além das escolas, a rede privada, ou até dentro da escola, agora a gente está no projeto da escola bilíngue, municipal, tem uma qualidade muito boa dentro das escolas e para esportes, etc. Então, quer dizer, a pessoa que se aventura no turismo, depois ela vai percebendo tudo que pode vir e vem para cá com essa segurança. E aí, o que aconteceu? Existe também números muito grandes no investimento e para abrir-se empresa, né? Então, a facilidade hoje para abrir empresa, o crescimento, a redução de impostos, tudo isso está favorecendo vindas de pessoas para deixar de vir só usando a internet, mas para se estabelecer aqui, e aí é aquilo que a gente fala da cadeia. Aí vem mais pessoas com investimentos de empresas de qualidade, ou que tem a ver com isso tudo, e vai crescendo a cidade dentro dessa linha. Entendi. Aí eu queria uma pergunta agora, tem uma pergunta para o Vitório. Com isso tudo, o preço dos imóveis, essa valorização, porque assim, a cidade, né, vamos dizer assim, está completa. Aqui no Rio, a gente tem o plano Reviver Centro, né, porque o centro esvaziou muito. O nosso prefeito aqui na cidade tem feito um trabalho muito grande com as incorporadoras para
preencher esses vazios com residência, porque o centro está pronto, né? No caso aqui do Rio, comentando, porque tem infraestrutura, tem transporte, está perto do aeroporto, tem uma série de coisas. E tem todo esse trabalho. Teresópolis, vocês já estão com tudo pronto também e tem a demanda interessada em ir, tanto o número expressivo do crescimento do ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, pago na transação imobiliária. Então, e o preço, Vitória, dos imóveis? Já valorizaram com isso tudo? Como é que está? O momento é esse de investir? A gente está entrando aí em 2023, investir em imóvel continua sendo seguro, conservador, mas vale a pena. Conta para a gente aí. Então, realmente, no começo da pandemia, um pouco antes, houve um crescimento expressivo dos valores dos imóveis, tá? Hoje, os imóveis chegaram a uma estabilidade de preço, e só que a tendência é sempre aumentar em função da demanda, e a demanda pela região está muito grande, e só vem a aumentar justamente vindo de encontro a esse escape, né, que as pessoas querem dos grandes centros, né? Então, hoje, o que a gente chamava de segunda residência, hoje a gente já mudou de nome. A primeira é a extensão da primeira residência, porque muitas das pessoas com essas facilidades da internet e dos meios de comunicação já se estendem ficando, vão quinta-feira e voltam terça para o Rio, ou vice-versa, vão terça, passam no final de semana. Então, elas já ficam a semana inteira sem nenhuma perda em relação ao trabalho dela. Então, quer dizer, quem está pensando, planejando em comprar, é bom já aproveitar aí, né? Esse iniciozinho de ano, aproveitar que estão de férias, já dar uma olhadinha, né? E, com certeza tem uma variedade de opções, ou quem busca um apartamento menor, ou um investimento para construir a casa dos sonhos com espaço, com muito verde. Acredito que tem opção para todo perfil, é isso? É isso. Em dezembro, né, a gente teve um número expressivo de procura por imóveis na Serra, né? Inclusive, essa oscilação aí do mercado financeiro, né, fez com que as pessoas queiram investimento mais seguros, né? Então, isso a Terra proporciona, né? Então, hoje a gente teve um aumento significativo também em função da oscilação do mercado financeiro, né? Então, a gente tem aí uma busca por até investidores do mercado que estão buscando diversificar o investimento para um bem seguro, né? Tá. E, Beth, o que a gente pode contar agora, assim, a gente já chega na retinha final do nosso programa, do turismo aí nessas férias? Tem novidades? Qual a dica que você dá, né? Porque do Vitória ele já falou, já é bom e a gente ir lá ver o empreendimento e conhecer de perto, né? Eu acompanho no Instagram lá do Quinta das Amoras e vejo, assim, realmente é muito encantador, acho que vale a pena uma visita, vale a pena conhecer para quem está na busca aí. E o que tem de turismo, né? Com o seu olhar, né, da secretária de turismo, para que a gente, quem está nos acompanhando, fazer agora nas férias. É isso aí, a gente aproveita as férias para descobrir melhor, para o que você falou, entrar um pouco mais a fundo no que é Teresópolis, né? Então, esse eixo precisa ser visitado, o nosso turismo rural é muito forte, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Nós temos um calendário de eventos consolidados, agora vai começar a Estação Família, então é uma época de fazer essas coisas com as crianças, com os adolescentes, tem muitas opções. Também vamos ter muito da Rota Cervejeira, porque, afinal de contas, nós somos a capital nacional do lúpulo, então já vem um evento para mulheres, que são as mulheres que estão à frente das cervejas, e esses eventos sempre contam com a participação, com a atuação de empresários voltados para as crianças, com expositores voltados para as crianças. Então, nós temos um calendário que começa com isso, vai para a Estação Chocolate, vai para a Estação da aventura, porque, afinal de contas, como capital do montanhismo, nós vamos ter uma abertura de temporada de montanhas maravilhosas. Então, fiquem atentos, nós temos um voucher agora eletrônico, que você vê no nosso site, o turismo.teresópolis está de cara nova, você acha 1000 opções, inclusive para a região do Vale Alpino, toda aquela região ali, com dicas de como usar as cachoeiras, não ir no horário
perigoso, guias especializados, é muito importante, e é tão maravilhoso quando você usa os guias locais, porque eles vão dando essas dicas todas, não só de segurança, mas contando muito dessa história. Então, enquanto a gente ainda não tem tudo isso tão consolidado, enquanto você não é morador, use e abuse dos nossos guias locais, vão visitar com eles, mas tem esse autoguiamento ou procurem esses guias dentro desse voucher eletrônico que está no nosso site, e ali você vai ter uma oferta não só do que fazer, mas de como fazer. Olha, E aproveitando aí o gancho da Beth, né, falando um pouco do Vale Alpino, né, lá a gente tem várias rotas de mountain bike, a gente tem cachoeira, né, a Cachoeira dos Frades, que é super visitada, a gente tem uma rota gastronômica muito forte, com restaurantes renomados, a gente tem cervejaria, a gente tem uma série de atrativos, não só culturais, como a Beth falou, mas também ambientais, né? A gente tem as hortas que estão abertas à visitação, a gente tem o arborismo, a gente tem o montanhismo, que, se eu não me engano, Beth, a capital do montanhismo do Rio de Janeiro é Teresópolis. Do Brasil, capital do Brasil, nacional né? do montanhismo. Desculpa, nacional. Grandes nomes, grandes, e assim, o que você está falando, a gente vai começar a Operação Verão agora, na Cachoeira dos Frades, no Vale dos Frades ali, que é uma região belíssima que está ali do lado. Nós estamos 5 minutos do nosso empreendimento. Olha aí, e ali do lado... falando assim, por isso que esse nosso bate-papo foi tão importante, assim, eu sei que a agenda de vocês também é complicada, mas valeu a pena, porque olha essa sinergia. Quem está nos acompanhando e quer investir e estava com alguma dúvida, olha aí, está tendo, né, uma palhinha de turismo, uma palhinha do mercado imobiliário, né, que esse é o nosso foco, e que possa aproveitar as férias para conhecer de perto, já que, olha aí, 5 minutos do empreendimento, né, Vitório? Então, olha só, quanta coisa. E a cachoeira tem já tem vinícolas plantadas, tem vinho produzido aqui já, quer dizer, os vinhos com as uvas daqui, que vêm com as uvas daqui, e ali também, a 5 minutos, tem o Cole Pague, você pode fazer o beer tour numa cervejaria, que do lado tem as estufas e tem a plantação, você sai dali com a sua cervejinha e com o seu alface, com o seu alho poró, e vai feliz da vida. Olha, muito obrigada, a gente chegou ao final do nosso programa. Quero agradecer que vocês possam voltar mais vezes, que a gente tenha um 2023 ainda mais incrível e com muita paz, saúde e muitos negócios. No imobiliário e no turismo também, né? Bem-estar para todos nós, que vocês possam usufruir cada vez mais dessa cidade incrível, desse município tão rico que é Teresópolis. E obrigado, Beth, obrigado, Cris. E que as festas sejam boas para vocês e o ano que vem seja repleto de realizações aí. Para todos nós. Olha, muito obrigada quem está nos acompanhando. Um feliz ano novo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.